Bem-vindos ao HC Comunica, o podcast que conecta você ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Aqui, ensino, pesquisa e a assistência são as nossas prioridades. Por isso, vamos divulgar os serviços oferecidos pelo SUS de maneira clara e acessível. Eu sou a Luana Cunha e a cada novo episódio teremos um bate-papo descontraído com profissionais de diferentes áreas que vão trazer temas relevantes para esclarecer dúvidas da população de maneira objetiva. E o convidado dessa semana é o urologista Paulo Monte e nós vamos falar sobre a campanha do Novembro Azul, mês de prevenção ao câncer de próstata. Então fique comigo, o bate-papo já vai começar. Doutor Paulo, antes da gente começar nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor inicialmente se apresentasse para o nosso público, né? Falasse um pouquinho onde o senhor se formou, como que o senhor escolheu a residência de urologia, né? E como que o senhor veio aqui para o HC-UFTM. Bom, meu nome é Paulo Ricardo Monte, eu me formei em 1976, eu estou com 49 anos de formado, eu formei aqui na Faculdade de Medicina, naquela época era FMTM, Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, agora é o UFTM. Foram 6 anos aqui. Depois eu fui para São Paulo fazer residência. Eu fiz 4 anos de residência no Hospital das Clínicas de São Paulo e por lá ainda morei mais 5 anos, acompanhando um professor meu, Dr. Sami Arap, que era o chefe da urologia da USP daquela época. E depois de 9 anos, eu fiz lá também doutorado e depois eu fiz um concurso aqui na escola, na FMTM, que eu queria voltar para cá. Eu passei, voltei para cá e desde então eu estou aqui em Uberaba fazendo urologia. O motivo de eu fazer urologia, eu não sei bem dizer qual foi, mas era uma parte que eu gostava muito, porque nós fizemos 2 anos de cirurgia geral e nessa época da cirurgia geral me atraiu mais a urologia. E depois eu fiz mais 2 anos de residência da urologia lá no HC. Isso. Nós estamos entrando no Novembro Azul, é uma campanha, né? E antes da gente começar a conversar com o Dr. Paulo sobre isso, eu queria passar um dado estatístico, né? Que o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens no Brasil, superado apenas pelos tumores de pele não melanoma. A estimativa é de 71.730 novos diagnósticos anualmente no período de 2023 a 2025. E o mês de novembro é focado na conscientização sobre a saúde masculina. Então, nós vamos começar com o senhor falando um pouquinho do Novembro Azul, né? Da importância dessa campanha para a saúde do homem. O Novembro Azul foi um jeito de se focar nesse problema da saúde, que é o câncer de próstata, para os homens prestarem atenção nisso aí. Em vez de ficar o ano inteiro, não. O Novembro Azul focou nisso, justamente com a intenção de chamar atenção para esse problema. E depois dos 50 anos, de cada 6 homens, um vai ter câncer de próstata. A incidência é maior à medida que a idade aumenta. Quanto mais velho, maior a incidência de câncer de próstata. E o grande problema do câncer de próstata é que ele só é curável quando pego no começo. E no começo, ninguém tem sintoma. Quando tem sintoma, o tumor já está avançado, não dá para curar mais. E aí começa a questão da prevenção do câncer de próstata. Como que se faz a prevenção? Essa prevenção é feita a partir dos 50 anos e ela inclui a avaliação de um exame de sangue chamado PSA, que é a sigla para antígeno prostático específico, que é uma substância produzida na próstata e que aumenta quando tem qualquer doença na próstata. Então, por exemplo, quando eu tenho uma prostatite, uma infecção prostática, quando eu tenho uma hiperplasia prostática, que é um crescimento benigno da próstata, quando eu tenho um câncer de próstata, ele aumenta. Então, o aumento do PSA não é característico de câncer, pode ser outra coisa. Além disso, também se faz o exame físico, que é o toque retal. No toque retal, a gente toca a próstata. Basicamente, a próstata benigna tem essa consistência aqui. Quando há suspeita de câncer, a consistência é essa aqui. Mais rígida. É rígida.
Então, quando a gente faz o toque, está macio e tem um ponto duro, tem uma chance grande de ser câncer de próstata. A gente acrescenta aí o PSA e a coisa aí começa a andar. Por que que existe uma resistência, sempre existiu uma resistência do homem a fazer isso aí? Porque o exame de próstata, que é o toque retal, é desconfortável. Então ninguém gostava de fazer isso. Só que com o tempo as pessoas começaram a ver outros conhecidos adoecendo e morrendo. Então a coisa começou a virar. Hoje já tem uma demanda muito grande no consultório para avaliação periódica da próstata. E com isso aumentou muito o diagnóstico precoce. E o diagnóstico tardio ficou muito mais raro. E com isso a gente está podendo tratar melhor o câncer de próstata e, na maioria das vezes, tomar providências para curar a pessoa daquele problema. Dentro do que o senhor falou aí sobre questão de faixa etária. A partir dos 50 anos, assim como para o câncer de mama, tem a faixa etária das mulheres. E se essa pessoa não chegou aos 50 anos, porém tem histórico familiar, já teve na família o câncer, por exemplo, o pai da pessoa já teve. É aconselhável que ela comece antes ou não, também espera até os 50? Tem 3 situações em que a gente recomenda começar aos 45 anos. Quando tem antecedente familiar de câncer de próstata, pessoas negras, da raça negra, e pessoas obesas. Esses 3 fatores aumentam a possibilidade de um câncer de próstata mais precoce. Certo. Então, depois dos 45 deve começar. E os fatores de risco, Dr. Paulo, o que você pode falar um pouquinho para o público sobre eles? Pois é, fator de risco basicamente é isso. São esses 3 fatores. Principalmente o problema do antecedente familiar. O antecedente familiar, se o sujeito tem um parente com câncer de próstata, aumenta pelo menos 3 vezes a possibilidade de aparecer. Quando tem 2 parentes ou 3 parentes, vai aumentando cada vez mais. Por quê? Porque isso aí tem alguma mensagem genética na história. Então, isso é muito importante. E quando a pessoa tem alguns parentes, eles próprios procuram a gente rápido, porque já viram a encrenca. Então, eles querem tomar providência logo, né? E o senhor falou também que, assim, a questão do câncer de próstata, ele não, quando está bem no início, não costuma dar o sintoma, né? Mas a partir do momento que deu aí, vamos então ser mais objetivo, né? O que você consideraria que você, como médico, pode falar que é um sintoma de alerta? Que o homem sentiu alguma coisa, procura um médico, então, que tem alguma coisa errada. Tem os sintomas decorrentes do crescimento da próstata, porque a próstata é um órgão que se situa logo abaixo da bexiga. E o canal da urina, a uretra, passa dentro da próstata. Quando a próstata começa a crescer, seja por hiperplasia prostática, que é um crescimento benigno, seja por tumor, ela começa a apertar a uretra e a pessoa vai ficando com dificuldade de urinar. Então o jato urinário começa a diminuir, a frequência de micções começa a aumentar. É comum aparecer o que a gente chama de urgência miccional, da vontade de urinar, tem que correr para o banheiro, senão molha. Quando acaba de urinar, dá a sensação de que não esvaziou a bexiga. O número de micções noturnas começa a aumentar, porque normalmente a gente aceita como normal 1 ou no máximo 2, mas começa para 3, 4. Isso tudo são sintomas não específicos do câncer de próstata, são sintomas de crescimento da próstata, que pode ser benigno, que é a hiperplasia, que é o mais frequente, ou pode ser maligno, que é o câncer de próstata. Quando o senhor fala de prostatite, né, se eu não me engano, ela pode evoluir para um câncer de próstata se não tratado ou não tem nada a ver, a pessoa pode ficar tranquila, como que funciona isso? Não tem nada a ver, são doenças diferentes. Uma é uma infecção, uma inflamação, a outra é o câncer de próstata. Não tem nada a ver uma com a outra. Quem tem prostatite não vai ter mais câncer de próstata do que quem não tem. Isso, perfeito. É importante esclarecer, porque eu acredito que muitos homens, às vezes, vai gerar essa dúvida aí. E hoje, os exames indicados, então, é o PSA
e a questão do exame de toque. A partir disso, pede-se exame de imagem ou não? Quando eu tenho PSA alterado, ou quando eu tenho no toque com a coisa suspeita, normalmente o que se faz é ir partir para a biópsia. A biópsia é um exame que se faz por via transretal e é feito com anestesia. O paciente dorme, passa-se um aparelho pelo reto, esse aparelho faz um ultrassom local da próstata e da ponta desse aparelho sai uma agulha que dá umas beliscadas na próstata. São 6 beliscadas do lado direito e 6 beliscadas do lado esquerdo, que é para ter uma amostra completa do tecido prostático. Essa biópsia depois a gente vai ver, a análise anatomopatológica, se tem alguma coisa importante ou não. Quer dizer, não é sempre que se pede a biópsia que vem câncer. É muito comum vir em hiperplasia ou vir em prostatite, que também são os aumentos de PSA. Mas a gente precisa ter certeza de que não tem câncer de próstata. Não tendo, a gente faz o tratamento clínico ou cirúrgico para essas outras coisas, que é diferente do tratamento do câncer de próstata. Certo. Em relação ao câncer de próstata, fez a biópsia e constatou-se um câncer de próstata. Deve ter estadiações, né? No caso, igual os demais tipos de câncer que a gente tem aí. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso. Não dá para falar muito, senão a gente vai ter que ficar numa aula aqui com o senhor, não vai ter como, né? Mas a gente vai tirar alguma dúvida aí da população. Por que eu gostaria que o senhor falasse sobre isso? Eu acredito que muita gente vai falar, tá, e aí como que vai ser o tratamento depois? Eu constatei, tô com câncer, e agora? É químio, é rádio? Como que a gente faz? O câncer de próstata, como todos os outros tumores, a gente tem variáveis dependendo da agressividade. Tem os muito mansos, tem os mais ou menos e tem os muito agressivos. Isso tem um nome chamado ISUP. O ISUP, ele analisa essa situação da agressividade. Então nós temos o ISUP 1, 2, 3 e 4, 5. Os ISUP 1 e 2 são mansos, são pouco agressivos. Muitas vezes esses ISUP 1 e 2 a gente não propõe tratamento, a gente faz só o segmento, porque existe uma possibilidade muito grande de ficar quieto daquele jeito. E se ficar daquele jeito, ele não agride o homem. Então esses ISUP 1 e 2 são mansos. O ISUP 3 é mais ou menos, o 4 e o 5 são agressivos. E quanto mais agressivo o tumor, mais rápido a coisa anda. Além disso, quando a gente faz um diagnóstico de câncer de próstata na biópsia, a gente precisa fazer o que se chama estadiamento da doença. O estadiamento é para definir se aquela doença está localizada na próstata ou se ela disseminou. Quando ela dissemina, normalmente ela vai para os linfonodos, os gânglios pélvicos, depois para os gânglios retroperitoneais e depois vai para o fígado, vai para o pulmão, etc. E ossos, principalmente. Os ossos são os principais focos de disseminação do câncer de próstata. Então a gente tem que fazer exames. Esses exames são tomografia do abdômen, raio-x de tórax e cintilografia óssea. Com isso aí, a gente tem uma definição correta do estadiamento que está o câncer de próstata. Nem sempre são necessários todos esses exames. Se a gente tiver um PSA baixo, de baixa agressividade, nem sempre são necessários. Mas, quando a gente tem um tumor importante, são feitos os exames. Esses exames vão definir se você vai fazer um tratamento com objetivo curativo ou se o tratamento vai ser só paliativo. Porque quando existe disseminação por outros órgãos, o curativo já acabou, não tem mais possibilidade. Aí a gente tem que fazer um tratamento paliativo para manter esse tumor mais quieto e ver se ele fica sossegado, quieto, sem agressividade durante muito tempo. O tumor de próstata ele tem uma característica, ele tem uma ligação muito forte com o hormônio masculino, com a testosterona. Então o primeiro tratamento paliativo que tem é bloquear a testosterona. Esse bloqueio da testosterona, dependendo da agressividade do tumor, pode funcionar durante anos, sem problema nenhum. O único problema do bloqueio da testosterona
é que ele tem repercussão na vida sexual da pessoa. Então, é uma coisa que a gente precisa explicar bem, porque essa parte é uma parte muito sensível para o homem. Além disso, o diagnóstico de câncer é muito agressivo para a pessoa. A gente tem que fazer com muito cuidado, com muita cautela e devagar, quer dizer, não pode fazer uma coisa muito dramática. Eu tive um paciente uma vez, infelizmente, que eu fui dizendo para ele que ele tinha o câncer, tal, fui explicando o que precisava fazer, etc. Ele foi concordando, etc. Depois ele se levantou, saiu da sala. A hora que eu sentei de volta na cadeira, eu vi um barulhão do lado de fora. Ele desmaiou lá fora. Então, a agressividade de um diagnóstico de câncer é muito forte. Quer dizer, na prática, eu estou falando para ele, olha, você pode morrer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E, para quem recebe o diagnóstico, também não significa que ele vai morrer. Quer dizer, pode ser tratamento curativo, pode ser paliativo, mas não é uma coisa que ele vai morrer agora. Então, a pessoa precisa também ter um pouco de calma em relação ao que ela vai receber. Isso. A gente sabe que é desesperador, né, gente, que a palavra câncer em si assusta, né? A gente já tem uma questão muito forte de falou nessa palavra, falou-se em morte. Porém, a medicina, os especialistas e tudo sempre estão buscando alternativas. Hoje em dia existe muito recurso. Hoje em dia, igual o Dr. Paulo está falando, um tratamento paliativo pode manter a pessoa aí por anos viva, né? E ainda ter tempo de fazer muitas coisas que ela queira. E em relação ao câncer de próstata, essa questão sexual do homem, eu acho que o mais importante é que você está tendo uma oportunidade de ter vida, né? Isso vem antes de qualquer outra coisa e por mais difícil que seja para o homem, se ele começar a olhar com outros olhos, talvez fique um pouco mais fácil de lidar com essa situação. A gente, falando agora da medicina e tudo, de tratamento, a gente estava até vendo que hoje existe até cirurgia robótica para ser feita, né? Que tem sido muito utilizada, o próprio Ministério da Saúde já incorporou ela no SUS, né? Para alguns tratamentos com paciente de câncer que está clinicamente avançado. Então, a gente queria que o senhor entrasse agora nessa temática. Quais são as opções de tratamento disponíveis atualmente? O tratamento curativo são dois tipos. São as cirurgias e a radioterapia. As cirurgias, inicialmente, eram sempre cirurgias abertas. Faz uma incisão na barriga, vai lá, entra na frente da bexiga, vai lá e tira a próstata. E emenda a bexiga na uretra. Essa cirurgia é agressiva. Logo depois começaram a surgir as cirurgias laparoscópicas, que são 4 furinhos que se dão no abdômen e que faz a mesma cirurgia, mas sem cortar a barriga. E a cirurgia robótica é uma laparoscópica muito melhorada, porque os movimentos do robô são muito fáceis, muito tranquilos, bem diferentes dos movimentos que se faz na laparoscopia, que é muito mais difícil. Então, hoje em dia, onde tem robô, quase tudo vai para a cirurgia robótica. Quais são as consequências da cirurgia? Seja aberta, laparoscópica ou robótica. A próstata, os nervos que levam à ereção, para ter uma ereção peniana, eles passam grudados na próstata. E quando a gente vai fazer cirurgia, qualquer uma delas, a gente tenta soltar os nervos para preservar esses nervos. Na melhor das hipóteses, a gente preserva 60% dos nervos. Então, quase todos saem com distúrbio de ereção. Esse distúrbio pode ser tratado e, gradualmente, pode ser recuperada a função sexual do homem. O outro problema é o problema da incontinência urinária, porque quando a gente tira a próstata, a gente mexe muito próximo do esfíncter que segura a urina. Então, é comum, depois da cirurgia da próstata, o sujeito ter alguma dificuldade de controlar a urina. Tem que usar um pouco de absorvente ou fralda à noite, etc. Mas a chance de ficar incontinente é de mais ou menos 10%. É baixa. Quer dizer, esse aí não é um problema que a gente vê toda hora. Mas, por exemplo, tem um colega lá em Belo Horizonte que já implantou quase 300 esfíncteres. O esfíncter artificial é para quem tem incontinência importante. Então, implanta o esfíncter, o sujeito volta a ficar continente com o esfíncter.
Mas isso não é frequente, é mais raro, certo? Mas ainda assim tem recurso agora. Tem sim. Isso aí. O outro tipo de tratamento é a radioterapia. A radioterapia não se tira a próstata. Faz uma irradiação, a radioterapia sobre a próstata, para queimar aquele tumor. Funciona bem, mas depois de 8 anos mais ou menos, o índice de recidiva pós-radioterapia aumenta. Então, a gente só indica a radioterapia para pacientes com mais de 70 anos e com comorbidades, que fazem o risco cirúrgico ser maior. Então, ao invés das cirurgias, faz-se a radioterapia. A radioterapia tem como consequências, como complicação, a inflamação da bexiga ou inflamação do reto. A inflamação da bexiga dá o que a gente chama de cistite actínica, que é vontade de urinar mais frequente, arder para urinar, ter urgência para urinar. E a da retite é a inflamação do reto, que pode evoluir com mais evacuações, pode ser um pouco dolorosa, etc., mas não são complicações graves, são toleráveis. Então, basicamente, o que a gente indica prioritariamente é a cirurgia, porque tem melhor resultado. Quando não é possível fazer a cirurgia pela idade ou pelas comorbidades, a gente parte para a radioterapia. E chega a ter paciente para fazer químio ou não? O tumor de próstata ele é resistente à quimioterapia. Mas quando você tem recidiva, a primeira coisa que você faz é bloqueio hormonal. Quando o bloqueio hormonal falha, aí você tem como a única opção a quimioterapia, que não funciona bem, mas não tem outra opção. Aí vai para a quimioterapia. Para os homens aí, mais uma vez, eu repito, procure um médico, tá, gente? Sempre, sempre, sempre procure um médico. Previna, não fica remediando, não. E aí eu vou entrar nisso, porque a gente sabe que a mulher, eu pude conversar com a doutora Rosiqueila semana passada, para a mulher fazer a questão do autoexame, que até hoje nem é tão indicado mais, mas assim, fazer, ela não faz por medo de achar. Né? E já o homem é diferente, ele não vai ao médico por causa das questões do preconceito, do machismo que está inerente aí, né? É com uma coisa quase que cultural, a gente percebe, meu pai já é falecido, mas chegou a ter câncer de próstata, então assim, a gente sabe que principalmente para pessoas muito antigas e tal, tem, ir no médico para quê? Fazer isso para quê? Que bobagem, né? Melhorou muito com essas campanhas que a gente tem, com a questão de troca de informação, com a questão da evolução da medicina, mas ainda existe preconceito, a gente sabe disso, ainda existe aquela questão do fator cultural, psicológico, social, dos amigos ficarem brincando, então eu queria assim, na sua vivência enquanto médico, né, o que você pode falar em relação a essa resistência dos homens de irem ao médico, né, de irem fazer o exame? Pois é, antigamente, os pacientes mesmo me contam, antigamente, quando tinha um grupo de homens tomando cerveja num boteco, numa mesa, e alguém falava que foi num médico fazer o exame de próstata, eles matavam o cara. Onde já se viu? O que é isso? Tem nada que fazer isso. Hoje, inverteu. Se tem esse grupo de homens conversando, borracha, etc., etc., e alguém fala que não foi por causa disso, eles falam, você está doido, você precisa ir. Onde já se viu uma coisa? Então, mudou esse conceito social sobre a necessidade de procurar um urologista. Hoje em dia, todo mundo sabe que precisa. Precisa. Às vezes o sujeito não vai, mas é uma opção dele. Fazer o quê? Não tem jeito. Mas a grande maioria hoje está indo. Quer dizer, no consultório, passou dos 50 anos, a gente tem uma fila de pacientes que sempre voltam, todo ano voltam, sem problema nenhum. Quer dizer, isso mudou demais da conta. Isso é muito bom, por isso que a gente fica fazendo essa troca de informação aqui, para continuar quebrando esses tabus, né, gente? O que a gente quer aqui é trazer saúde para vocês, né? É importante. E falando agora da rede de apoio, vamos falar de família, de amigos, né? Quando o paciente tem um prognóstico desse, como que o senhor acha que a família, os amigos podem ajudar ele, né, a entender que ele tem esse diagnóstico, mas que existe o tratamento, né, que ele pode seguir, que ele
se for um tratamento paliativo, que ele pode ter um tempo de sobrevida maior aí, com a vivência que o senhor tem, com toda a especialização que o senhor tem e com a quantidade de pacientes que o senhor já atendeu, o que o senhor pode dar de dica aí para esses familiares, para esses amigos, né? Os familiares só colaboram. Ninguém atrapalha o negócio. Quer dizer, eles ajudam a gente, porque quando normalmente vai com a esposa ou vai com o irmão, normalmente a gente fala e a família ajuda e força, segura a coisa e ajuda a ele entrar nisso aí de forma de concordar com as condições que nós vamos propor para ele para o tratamento. Quer dizer, a família nunca atrapalha, ela sempre ajuda. E para a gente finalizar, né, a gente já falou um pouquinho de tudo e a gente sabe também que se diagnosticado bem de início, igual o senhor falou, só de saber que a quebra desses tabus aí melhorou muito e que os próprios homens já vão procurar a partir dos 50 anos, fazem seus exames de rotina, a gente já sabe que cai a chance de que ele tenha um câncer a ponto de evoluir e dele vir a óbito. Então, ele consegue tratar precocemente isso, consegue chegar a uma chance de cura grande aí e sobreviver muito tempo e viver tudo que tem que viver. Então, para a gente finalizar, eu queria saber se o senhor tem alguma mensagem, gostaria de passar alguma mensagem tanto para os seus pacientes como para os homens que estão assistindo a gente sobre a importância de tudo que a gente falou aqui, da prevenção, dos cuidados da saúde em geral. A coisa mais importante no câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Não tem coisa mais importante que isso. E o diagnóstico precoce depende da vontade do homem. Quer dizer, passou dos 45, naqueles casos que nós dissemos, ou passou dos 50. Se você fizer uma avaliação periódica, você vai pegar um câncer de próstata, se ele existir, na fase inicial. E nessa fase inicial ele é curável. Basicamente, essa é a essência do Novembro Azul. Quer dizer, é procurar o médico sem você ter sintomas, procurar rotineiramente uma vez por ano, depois dos 45 ou dos 50 anos, para pegar no começo. Por quê? Porque de cada 6 homens depois dos 50 anos, um vai ter. Então, sua chance de ter câncer de próstata é mais ou menos 17%. Então, você não pode jogar com isso. Falar, não, eu não vou ter. Você pode ter. E se tiver, tem que pegar no começo. É isso aí. Vale lembrar que a gente falou aqui do Novembro Azul, é uma campanha de conscientização, certo? É só para alertar mais ainda os homens em relação a isso. Porém, vocês têm 12 meses aí para procurar o tratamento. Por favor, não se prendam apenas ao novembro, façam seus exames rotineiros, procurem o médico, procurem o especialista, se cuidem, se tratem, porque isso é muito importante. A gente agradece, Dr. Paulo Monte, pela participação. Você que está aí assistindo, calma que tem muito mais por vir. No próximo episódio a gente vai conversar com outro profissional e trazer um tema de relevância para poder esclarecer aqui para você. Até breve!